Se você é psicólogo, me conta que isso já aconteceu isso com vocês. Alguma vez alguém mandou uma mensagem, alguma vez alguém perguntou o preço da sessão e sumiu? Isso acontece muito quando a gente está com a agenda mais vazia, e aí dá aquela ansiedade para a gente ter mais pacientes. Então, cada pessoa que procura gera uma ansiedade. É ou não é? Conta aqui para mim, se é ou não é o que eu tô falando. Muitas vezes a pessoa vai lá, manda uma mensagem, e aí já pergunta assim, na lata, qual o preço? E aí a gente não sabe o que faz. Quem aqui não sabe o que faz quando acontece isso? Me conta aqui também. E aí a gente não sabe, eu pergunto o que é, eu pergunto qual é a demanda, eu falo logo o preço, eu ofereço desconto, o que eu faço? E muitas vezes, por não saber o que está acontecendo, não entender algumas coisas que eu vou compartilhar aqui na live hoje, muitas vezes você acaba perdendo, às vezes, a possibilidade de agendamento. E aí vocês vão para a internet, né, aqui para... Tô vendo aqui, ó, a Ingrid pergunta a demanda, vamos ver aqui tudo, o que vocês fazem aí. E aí, muitas vezes, vocês, sem saber o que fazer, vêm para a internet e começam a pesquisar natural. E aí, sabe o que acontece? Vocês vão encontrar vários conselhos. Pergunta qual é a demanda, mostra o seu diferencial. Enfim, vão falar várias coisas para vocês. E ainda assim, muitas vezes, esses conselhos, essas dicas não são suficientes. Então, eu sei que isso é muito comum, conversando com os meus alunos do programa RBRF, conversando com vários colegas, eu sei que essa é uma dificuldade recorrente, que é comum, e eu queria começar, então, hoje, a nossa live, compartilhando com vocês o que faz uma pessoa, quais os critérios que uma pessoa utiliza para procurar um psicólogo. Então, recomendo que a partir desse momento, ó, lápis, caneta, papel, para vocês fazerem as suas anotações. Então, primeiro é importante você entender que as pessoas, elas procuram psicólogos utilizando alguns critérios pessoais. Então, o primeiro critério que muitas pessoas usam, quem aqui nunca recebeu uma pergunta dessa, você atende convênio? Então, convênio pode ser um critério, né? Tem pessoas que estão procurando psicólogo utilizando, por exemplo, o critério convênio. Então, são pessoas que estão querendo um psicólogo que atenda convênios. Outro critério local. Tem pessoas que procuram psicólogos porque, às vezes, é perto do trabalho, porque, às vezes, fica próximo de casa, fica, às vezes, próximo do colégio do filho. Então, local é outro critério que as pessoas também procuram psicólogos. Qualidade, referência, né? Tem muitas pessoas que buscam pela qualidade, aí já tem uma percepção maior, uma consciência maior do que espera de um profissional. Tem pessoas que já passaram por um processo terapêutico, tem pessoas que querem um profissional de referência, que querem um profissional, às vezes, mais experiente, ou que demonstre mais experiência. Então, tem pessoas também que procuram psicólogos por qualidade. Tem pessoas que procuram psicólogos também por indicação. Eu tô passando por esse problema, aí converso com alguém, a pessoa indica, eu falo, eu acho que vai ser bom para mim, a pessoa pensa, e aí acaba também agendando por indicação. Então, esses são alguns critérios, né, e tem pessoas que procuram, não lembro se eu falei, por preço, que querem o profissional mais barato, que querem o profissional que faz o preço social, que quer o profissional que faz desconto, e muitas vezes você está ali tentando fazer malabarismo. Coloca aí hashtag malabarismo, querendo atender todas essas pessoas, todos esses públicos que estão buscando com todos esses filtros. E aí onde eu vejo que muitos colegas acabam se chateando, se frustrando, se aborrecendo, porque eles estão se chateando, porque eles estão se frustrando com pessoas que não estão procurando, por exemplo, a psicoterapia particular, o serviço particular, ou um profissional de qualidade. Faz sentido isso para vocês? Coloca aqui também. Eu ensino, dentro do meu curso, do meu programa, que existe uma regra. Anotem essa regra, que essa regra vale ouro. Sempre que nós estamos pensando em pacientes para dentro do nosso consultório, ou seja, agendamentos, atendimentos reais, nós temos que pensar
desde a nossa estratégia de divulgação, e hoje o nosso foco aqui não vai ser estratégia de divulgação, mas é importante que vocês entendam isso, que nós temos 2 grandes objetivos. Nós precisamos atrair e afastar ou filtrar. Nós estamos o tempo todo fazendo a nossa divulgação, atraindo pessoas que podem estar interessadas pelo nosso serviço, mas também afastando pessoas que não são interessantes para o nosso negócio. Aqui eu estou pensando também, para quem já me conhece sabe que eu falo isso, da psicologia como uma visão de negócio. Nem todos os atendimentos, eles vão ser financeiramente sustentáveis para o nosso negócio. Então, eu preciso. Então, sempre que a gente pensa em agendamento para dentro do consultório, eu tenho que pensar no caminho que meu paciente vai fazer até chegar aqui no meu set terapêutico presencial online. Então, eu preciso atrair essa pessoa, e a gente faz isso nós fazemos isso por meio da divulgação. Eu preciso atrair essa pessoa, mas ao mesmo tempo, eu preciso afastar os atendimentos que não fazem sentido para o meu negócio. Por exemplo, eu, Aline, eu atendo adultos e casais, então eu quero atrair que público? Adultos e casais. Porém, eu preciso também afastar ou filtrar demandas que não são adultos ou casais, por exemplo, atendimento infantil, atendimento de adolescente, atendimento familiar, psicoterapia em grupo. Então, eu preciso, ao mesmo tempo que atrair o público que eu quero, eu preciso afastar o público que eu não quero. Por quê? Quando a gente pensa numa visão de estratégia, se uma pessoa, por exemplo, quer marcar uma sessão comigo para criança, eu não atendo. Logo, eu não posso me frustrar por isso, porque é uma escolha, eu não atendo, não faço mais atendimento infantil. Já fiz, nada contra atendimento infantil, mas eu sei que tem profissionais muito mais qualificados para isso, porque investem muito mais na carreira do que eu. Então, nesse caso, eu acabo encaminhando as pessoas que me procuram para atendimento infantil para outros profissionais, outros colegas que atendem. Então, mas, quando uma pessoa me procura para atendimento infantil, ela está me tomando tempo, ela está, às vezes, ali fazendo perguntas que eu não tenho respostas. Então, eu preciso afastar isso. Por quê? Porque tem outros colegas, né? Existem vários colegas aí que atendem. E a mesma coisa para outros tipos de atendimento também. Então, quando eu penso em público para o meu negócio, eu preciso ter isso muito claro. Coloca aqui nos comentários, eu preciso atrair quem me interessa e afastar quem não me interessa. Hoje, a minha agenda, eu tenho somente pacientes particulares. Então, eu preciso atrair os pacientes que conseguem pagar o preço da minha sessão e afastar os pacientes que estão procurando lá pelo critério de convênio, de preço social, de desconto, de pacote. Então, eu preciso atrair quem? Os pacientes que estão procurando, ou os clientes que estão procurando por uma psicóloga particular. Nós precisamos atrair... Gente, gravem isso, porque isso aqui é incrível, é libertador. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês que é interessante. Eu gosto de fazer algumas analogias, algumas comparações. O paciente que ele está procurando um psicólogo particular, ele tem critérios também. Ele também tem critérios. Para o paciente que está buscando qualidade, ele não vai ser convencido por qualquer abordagem de qualquer psicólogo, porque ele está procurando profundidade, ele está procurando utilidade, ele está procurando evidências, e nós fazemos isso o tempo inteiro, que ele se sinta seguro de que, ao escolher um psicólogo ou uma psicóloga, que ele está fazendo uma escolha boa para ele. Então, nós precisamos, olha só, nós precisamos fazer com que essa pessoa, quando está procurando por um psicólogo, quando encontra e quando aborda a gente, que ela sinta segurança naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está explicando. Então, nós precisamos dar elementos para essa pessoa. Então, essa pessoa, ela já chega procurando um psicólogo particular com uma percepção de valor, com a expectativa. Coloca aí nos comentários expectativa.
Então, é importante, e aí que vem o segredo da estratégia que transforma, que a pessoa que está buscando um atendimento, a pessoa que está querendo pagar o preço da sessão, a pessoa que está buscando um psicólogo particular, ela é muito mais seletiva. Para ela não quer qualquer pessoa. Então, nesse primeiro contato, quando a pessoa liga, ou manda um WhatsApp, ou manda uma mensagem, nós não podemos dar uma resposta clichê. Nós não podemos fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Nós precisamos ter também critérios para corresponder à expectativa dessa pessoa. Porque a pessoa que está buscando por um psicólogo particular, ela quer um serviço diferenciado. Ok? Faz sentido? Quando a pessoa busca um psicólogo, ela está buscando o quê, exatamente? Melhora da qualidade de vida, desenvolver algumas habilidades pessoais, resolver algum conflito interno ou externo. Ela está querendo ajuda para resolver situações de saúde ou emocionais que estão comprometendo a vida dela. Então, na hora que a pessoa faz essa abordagem, o que eu preciso? Eu preciso entender o que a pessoa está procurando e eu preciso dar uma resposta adequada ao que essa pessoa está procurando. E aí eu vejo muitos colegas perdendo tempo tentando converter pessoas que estão buscando com critério errado em atendimentos particulares. Já aconteceu isso com vocês? Me diz aqui. Muitas vezes você está ali tentando, batendo papo, conversando, perguntando qual é a demanda, e aí você flexibiliza daqui, flexibiliza dali. Muitas vezes você está tentando converter uma pessoa que não está procurando por um serviço de qualidade. E eu gosto de dar um exemplo, fazer uma analogia aqui. Tem um restaurante, não só em Brasília, né, em várias cidades aí do Brasil, que chama Paris 6. Alguém conhece Paris 6? É um restaurante bem gostoso, bem legal. Nesse restaurante Paris 6, tem um prato que eu gosto muito, que muitas pessoas têm horror. Eu, Aline, gosto de comidas exóticas. Então, lá no restaurante Paris 6, tem escargot. Alguém aqui já comeu escargot? Alguém aqui sabe o que é escargot? Coloca nos comentários e tem que ser assim, ó, papum. Escargot nada mais é do que caramujo, lesma. Sabe o que é lesma? Lesma, aquela lesma robusta, uma iguaria. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que têm, assim, aversão, repulsa, e eu sou uma das pessoas que gosta de escargot. Nesse restaurante, a porção de escargot tá custando R$95 para você ter ali uma porçãozinha de escargot. R$95, se eu não me engano, meia dúzia de escargots. Adianta, imagina uma pessoa que não come escargot, que não percebe isso como uma iguaria, que olha lá pro prato e vê lesma. Eu olho pro prato e vejo, tô vendo aqui a Elba, o pessoal chega... Agora, imagina, eu gosto desse comentário, eu gosto dessa interação. Imagina o seguinte, eu vou convencer uma pessoa que não tem essa percepção de que escargot é uma iguaria, a pagar R$95 por meia dúzia de lesma? Eu vou conseguir fazer isso? Não vou. O restaurante vai conseguir fazer isso? Não vai. E eu vejo muitos colegas tentando convencer uma pessoa que não tem nível de consciência, que não tem essa percepção de fazer o quê? De fazer uma sessão particular, pagando um preço cheio, e não vai converter, não vai. A pessoa que não está utilizando o critério, qualidade, referência, um diferencial no atendimento, você pode dar 1000 argumentos, porque ela está focada no preço. Ela está focada no preço. E aí, muitas vezes, vocês perdem a energia de vocês, se frustram porque estão atraindo o público errado, porque não estão afastando as pessoas que não podem pagar pelo seu serviço, e muitas vezes gastam energia tentando convencer essas pessoas e se afastam de fazer o principal, que é o que vai convencer as pessoas que querem pagar por um preço a fecharem
um agendamento, um horário com você. Eu me arrepio pensando nessa estratégia. Tem um versículo da Bíblia, não vou fazer pregação não, fiquem tranquilos. Tem um versículo da Bíblia que fala assim: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Já ouviram esse versículo? O que faz uma pessoa que está procurando um psicólogo fazer um fechamento sem questionar preço é quando o psicólogo consegue, no primeiro contato, transbordar a psicologia. É quando o psicólogo, e não é falando psicologia difícil, não. A maior ferramenta que nós temos, ela se chama comunicação. A maior ferramenta que nós temos é escuta. Então, quando nós entendemos o que a pessoa que está procurando um psicólogo, pelo critério qualidade, ela está precisando, e quando nós respondemos aquilo que ela espera ouvir, isso pela base da psicologia, a pessoa olha para a gente de forma diferente e ela quer o atendimento com a gente. Então, se as pessoas estão fazendo contato com você e não estão agendando, pergunta o preço e some, preciso te falar que você está, talvez, atraindo as pessoas erradas. E aí está deixando, não está visível, não está acessível, não está atrativo para as pessoas certas. Por outro lado, se você não afasta as pessoas que não são interessantes para o seu negócio, você vai gastar energia e vai achar que as pessoas não têm dinheiro. Você vai achar que as pessoas não valorizam o trabalho do psicólogo. Mas, na verdade, não é que as pessoas não valorizam. Lembra lá do escargot. Nem todo mundo vai valorizar um escargot. Para muitas pessoas aquilo é repugnante. Aquilo é... Para mim, eu amo. Então, adoro. Agora, eu não vou convencer ninguém que não vê isso a gostar disso se a pessoa não estiver aberta, no mínimo, para ter essa experiência. Tô vendo aqui algumas pessoas fazendo perguntas aqui no Instagram. Se você tem uma pergunta, coloca aqui. Eu gosto de interagir com vocês. Aline, sobre cobrar ou não o primeiro atendimento. Elis, eu recomendo sempre, ainda ontem eu estava fazendo uma aula com os meus alunos e surgiu esse tema na aula. Eu sempre recomendo que vocês cobrem a primeira sessão. Sempre. Por que eu recomendo isso? Primeiro, que o atendimento, o acompanhamento psicológico, a psicoterapia, é uma relação terapêutica e toda relação ela tem troca. E tem que ter investimento das duas partes. Então, quando o paciente ele paga, ele vai valorizar muito mais aquele horário. Para ele, aquele horário vai ter um valor muito mais significativo e expressivo. Por quê? Porque ele está dando algo dele para aquele momento acontecer. Então, é importante cobrar sim, porque tanto o paciente vai estar muito mais motivado para aquela sessão, como também não vai gerar uma expectativa de que ele pode fazer terapia, ele gasta ali o tempo dele, de repente fala o preço, e aí ele fala que não pode pagar, e você acaba se vendo numa posição, agora eu tenho que dar desconto, e aí a relação também não fica tão boa, ou o negócio não fica tão sustentável assim. Então, eu sempre recomendo, porque eu dou o meu tempo, eu invisto o meu tempo naquele paciente, e ele investe o tempo e o dinheiro dele para ter esse serviço que eu ofereço. Então, recomendo, sim, sempre cobrar. O que fazer com pessoas que só perguntam e não permitem vir para o encontro, entrevista? Vamos lá. A pessoa que só está perguntando, muitas vezes, ela só está especulando mesmo. E aí, coloca aqui, hashtag desapego. Nós precisamos ser desapegados de pessoas que não são atendimentos, nem de pessoas, de atendimentos que não são financeiramente viáveis para o nosso negócio. Então, se uma pessoa fala assim, Aline, qual o preço da sua sessão? E eu falo, e ela não pode pagar, tudo bem, eu tenho que ser desapegado, porque nem todo mundo vai poder pagar o preço da minha sessão. Então, é desapego, é desapego, é desapego. Você precisa atrair as pessoas certas. E para você converter as pessoas certas, você precisa ter mais psicologia em você.
entender o que a pessoa está te falando. Então, quando a pessoa pegar lá, por exemplo, o telefone e falar, você é psicóloga, qual o preço da sua sessão? E aí você tem uma oportunidade para entender aquilo que a pessoa está procurando. Então, é a primeira vez que você procura por um psicólogo? É para você mesmo? É para outra pessoa? São perguntas abertas. Quando você for conversar com o seu paciente, tentando converter, faça perguntas abertas. Não façam várias perguntas de sim ou não. Façam perguntas abertas. Tô vendo aqui, gostaram, né? De atrair pacientes que interessam e afastar a gente aí que tá pedindo desconto. Boa. Então, quando eu faço perguntas abertas, eu estou abrindo um diálogo. Abrindo um diálogo. Se eu faço perguntas fechadas, principalmente com resposta sim ou não, do tipo, é a primeira vez que você procura por um psicólogo? Sim. E, né? E aí fica aquela conversa arrastada que não flui. Então, é importante a gente fazer perguntas abertas. É a primeira vez que você procura psicólogo? Você está procurando algum tipo de atendimento específico? É uma forma diferente de perguntar qual é a demanda. Você está procurando para você mesmo? O que é mais importante num profissional? São perguntas abertas. Perguntas que a resposta não é sim ou não. Se a pessoa, não, só quero saber o preço mesmo, você vai falar o seu preço, fala sem dó, fala sem culpa, deixa todas aquelas vozinhas de que psicólogo não pode cobrar, de que psicólogo tem que só ajudar, de que psicólogo tem... Deixa todas essas vozinhas quietinhas, caladinhas, fala o seu preço baseado na sua realidade, no seu cálculo e desapega de pessoas que não querem, ou que não podem, ou que não valorizam e que não querem esse trabalho. Por outro lado, é importante, a partir de agora, você se preparar. E aqui está a estratégia que converte, procura contatos em agendamentos. Fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui, nesse momento, nessa semana, está lendo algum artigo científico ou algum livro? Quem aqui leu na última semana algum artigo científico ou algum livro da psicologia? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando um psicólogo, ele está cheio da psicologia dentro dele, ele fala sobre a psicologia com amor. Ele fala da psicologia como uma ciência viva e útil. Então, nós psicólogos fomos e somos, talvez ainda, muito tímidos no nosso posicionamento na sociedade. Muitas vezes, as pessoas próximas não sabem que nós somos psicólogos. E aí uma pessoa que está buscando qualidade te liga, querendo agendar, e você está cheio de conceitos, perdão da palavra, às vezes idiotas, de marketing, e vocês às vezes estão afastados da base principal de um psicólogo, que é a psicologia. E a pessoa não fica, porque a pessoa não está procurando alguém que tem lábia para persuasão. A pessoa está procurando um psicólogo que entenda com uma escuta ativa, clínica, e entenda o que ela está dizendo para resolver um problema e passar segurança. E muitas vezes a gente está ali, eu vejo colegas que estão preocupados com ferramentas de marketing, se afastando da base da psicologia. Errado, isso não. Converte, isso não se sustenta. Às vezes você pode até atrair, marcar uma sessão. Na terceira sessão, o paciente vaza, ele some. Então, parem, cuidado com o excesso de informação da internet, cuidado, nós somos psicólogos, utilizamos ferramentas de marketing sim, mas a nossa base é a ciência, a psicologia, numa linguagem fácil para o nosso paciente entender. Tô vendo aqui perguntas. Tô vendo aqui real, verdade. Gente, um psicólogo bom, ele não está preocupado com estratégia de marketing.
Estratégias que eu digo de fidelização, de como falar com o paciente, ele não precisa disso. Um profissional que está cheio da psicologia, ele não precisa compensar a falta da psicologia com estratégias de marketing. Não precisa. Então, se você quer ser um bom profissional que converte pacientes particulares, você precisa imediatamente se alimentar da psicologia. Aline, como que eu me alimento da psicologia? Primeiro, vamos lá. Em que aspecto clínico você acha que você precisa melhorar? Em 2018, eu decidi que eu queria atender casais. Em 2018. Eu não tive experiência de atendimento de casal na faculdade. Então, eu comecei a me alimentar de conhecimento sobre terapia de casal. Em 2018, eu vi que eu tinha um interesse, uma curiosidade científica muito grande sobre inteligência emocional, sobre regulação, manejo das emoções. Então, eu comecei a me alimentar dessas informações. E quando eu me alimento disso, inevitavelmente, isso extrapola a Aline. Porque quando eu estou conversando com alguém, eu estou falando sobre as emoções, para que serve, mas sem ser chata. A gente tem que tomar muito cuidado também para não ser um psicólogo chato, uma psicóloga chata, que só está lá dando lição de moral, conselho. Não é isso. Mas às vezes uma pessoa vem conversar comigo, e aí eu tô ali, às vezes, não é nem proposital, mas é que eu tô tão cheia do conteúdo, da minha prática, do meu olhar, que às vezes eu falo alguma coisa que a pessoa olha para mim de uma forma diferente. Por quê? Porque, gente, nós somos veículos vivos da psicologia. E não tem máquina mais poderosa de conversão do que ser isso. Ser um veículo vivo da psicologia. A psicologia não está morta em livros, ela está viva e tem que pulsar dentro da gente. Gente, se vocês estiverem entendendo o que eu estou falando aqui hoje, às vezes você está preocupado em como falar um texto padronizado para o seu paciente. Seu paciente não quer texto padronizado. Se ele quisesse, ele estava vendo os videozinhos aqui da internet de autoajuda ou buscando um livro de autoajuda. Ele quer algo que faça sentido para ele. E nós precisamos pulsar mesmo a psicologia, mostrar que a psicologia está viva. Quando a gente não tem um conhecimento, nós só precisamos buscar esse conhecimento. E lá, voltando aqui em 2018, eu comecei a procurar sobre atendimento de casais. Eu comecei a procurar o que eu precisava saber, quem eram as pessoas de referência para me dar aquilo que eu precisava. E aí, quando um casal me liga querendo atendimento, eu estou pulsando terapia de casal. Porque eu tenho a experiência teórica, eu tenho a experiência prática, e eu descobri que ler artigos científicos de casos clínicos, por exemplo, enriquece o meu repertório. Vocês precisam aumentar o repertório de psicologia em vocês. Aline, eu atendo criança, vai ler sobre psicoterapia infantil. Vai ler sobre psicoterapia infantil. Se alimenta, se nutre. Não existe ninguém com saúde, com força, com vigor, com energia, que não tenha uma boa alimentação. Não existe. E a nossa alimentação tem que ser a nossa abordagem, a nossa base teórica, a nossa base científica, e não qualquer estratégia de marketing. Faz sentido isso para vocês? Qual é a abordagem de vocês? Coloca aqui nos comentários. Se você quer converter, é preciso mergulhar na sua abordagem ou naquilo que faz sentido para você do ponto de vista científico.
É preciso que você tenha curiosidade científica, porque não tem um psicólogo que tenha bons resultados se ele não for um bom profissional. Isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Nós precisamos nutrir da psicologia. Gente, não existe um psicólogo bom que não tenha uma boa base teórica. Psicanálise, TCC, análise do comportamento. Não importa qual é a abordagem de vocês. Né, Aline? Não importa qual é a abordagem de vocês. Você só precisa mergulhar nela e ser incrivelmente bom naquilo que você gosta. Não precisa ficar preocupada nem preocupado com estratégias de marketing, porque as estratégias, elas não sustentam um consultório de sucesso. O que sustenta um consultório de sucesso, um psicólogo de sucesso, é aquilo que nutre ele, que alimenta ele, que é a ciência. E essa ciência, ela não pode estar morta, ela tem que estar viva, ela precisa pulsar e você precisa transbordar. Porque na hora que a pessoa te ligar perguntando sobre a psicologia, você vai ser, não sei se pode falar palavrão aqui na internet, mas você vai ser foda na psicologia. Você vai ser top na psicologia. E a psicologia não vai ficar contida dentro de você. Então, esquece essas todas teorias com a coisinha de internet, o pessoal que fica ali fazendo diquinhas de internet, para você ser muito bom, muito boa na psicologia. Tô vendo aqui, Aline, eu tô muito insegura. Se alimenta. Insegurança é falta de duas coisas: teoria e prática. Teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Aline, eu tô insegura. Teoria e prática. A gente se sustenta na teoria e se aventura, se arrisca na prática. Tô vendo aqui, ó, uma pergunta muito boa. E quando não se tem formação numa abordagem específica, o cliente pergunta qual é a sua linha de atendimento? Sou psicóloga clínica. Utilizo mais de uma linha. Utilizo técnicas. Enfim, você vai ser verdadeira, Carol. Uma coisa que eu acho muito interessante, tem pessoas que vão direto, assim, tem pessoas que procuram a abordagem. Tem pessoas que nunca me perguntaram qual é a minha abordagem. 90% não perguntam qual é a minha abordagem. 10% perguntam qual é a minha abordagem. Então, essa ideia de abordagem, ela é muito mais uma preocupação nossa do que uma preocupação real do paciente. Os pacientes não estão preocupados, na maior parte das vezes, com a nossa abordagem. Eles estão preocupados com a qualidade do nosso atendimento. É importante que você tenha, Carol, uma direção para você saber o que você está fazendo, para você ter como se alimentar de conteúdos para melhorar a sua escuta clínica, a sua compreensão dos casos clínicos, mas você não precisa ser fechada, principalmente quem está começando agora, quem está iniciando. Você pode experimentar, mas é importante você se alimentar, você ter conteúdo, para você ter segurança numa escolha, para você ter informação consistente, para você se posicionar, para você se decidir. Importante aqui ter noção da epistemologia que se adota. Sim, precisamos ter base teórica. Esse é o nosso alimento. E consumir conteúdos profundos, que provoquem, que instiguem, que cutuquem, que mexa com a gente, que vibre com a gente também. Me preocupo porque eu sou o tipo de pessoa que pergunta ao psicólogo qual a abordagem dele. Carol, você precisa ter uma direção. E nessa direção, uma dica se você não tem abordagem, você precisa se alimentar de alguma coisa, certo? Porque você precisa de teoria. Então, você começa a pensar quais são as abordagens que você tem mais afinidade, que você tem mais facilidade, mais interesse, mais curiosidade, e começa a pegar algumas literaturas nesse sentido. Incrível. Como estudante pode começar sem precisar esperar se formar? Não pode, Carla, tem que esperar se formar. É válido ter supervisão constante ou causa dependência? Depende, Elba. Tem caso que nós não sabemos como conduzir e um profissional fazendo supervisão
pode ajudar muito, 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 muito. Então, quando que a gente precisa fazer supervisão? Quando a gente não está sentindo segurança, quando a gente está com casos que a gente não tem experiência, quando a gente não está achando uma solução, quando um atendimento clínico não está fluindo, muito quando a gente não sabe como conduzir um processo. Agora, quando que a gente fica dependente da supervisão? Quando o psicólogo é preguiçoso de buscar o conhecimento por conta própria. Tem muita gente que é dependente de supervisão porque quer ali o conhecimento todo pronto, dado de mastigadinho. Célia, que legal, ó. Beijo para vocês, alunos aqui do programa. Então, muitas vezes, a pessoa fica dependente da supervisão porque quer tudo de mão beijada, quer tudo caindo no colo. E a gente tem que ter essa postura de buscar, porque um bom psicólogo, para ajudar outras pessoas a resolverem problemas, ele precisa ser um bom resolvedor de problemas. Então, começa treinando por aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa live de hoje. A estratégia que transforma contatos em agendamentos é quando nós estamos pulsando a psicologia, como nós estamos nutridos de psicologia, quando a nossa boca fala aquilo que a nossa alma, nosso coração e nosso intelecto entende da psicologia, e quando nós conseguimos, com raciocínio clínico, desde o primeiro contato, mostrar a utilidade do nosso serviço e se diferenciar por essa qualidade, nos posicionando, não por preço, não por desconto, não por qualquer outra coisa, sim pela nossa competência técnica, científica, acadêmica.